Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Borges e sejam bem-vindos à publicidade. No começo eu já gostaria de pedir a tua inscrição. Por favor, dê um like aí, mano. Clica no sininho e vida que segue. Eu decidi gravar esse áudio, esse podcast. Cara, vou ter que me acostumar a falar podcast. Para abordar a respeito dos MGTOWs, dos homens que decidem seguir os seus próprios caminhos. E, sinceramente, tenho nada contra você que é MGTOW, talvez e veja, né? Só que eu quero fazer uma leve reflexão sobre coisas que as pessoas seguem, não por estar certa, mas porque elas encontram alguma coisa que explica algo nas próprias vidas. E por que eu falo isso, né? Recentemente, eu tava na internet e tal, um monte de coisa, eu sei que eu sempre dou começo ao assunto falando que eu tava na internet e vi tal coisa. Mas é onde que eu mais vejo absurdo na internet, cara. E me botaram num grupo que tinha esses caras que exatamente com esse perfil de... Desculpa o termo, né? Mas existe isso, cara. Desajustados sociais, né? Isso aí existe, cara. Existe desajustado social. Não estou falando exclusivamente de criminosos, mas também homens sem habilidades sociais. Homens que cresceram, tiveram alguma repressão no passado, quem sabe, bullying ou qualquer outra coisa do gênero, que fizeram eles não se adequarem normalmente à sociedade. Isso é comum, cara. Isso existe. Não adianta negar, né? As pessoas querem subjugar, as pessoas falam que sei lá quem é fracassado. É um fracasso relativo, você fracassa em alguma coisa. Mas o desajustamento social existe, cara, é comum, entendeu? E no post do sujeito, na postagem do sujeito que eu vi, ele tava meio que normalizando, meio não, ele tava realmente normalizando a sua condição de neném. Pra tu que não sabes, neném é o que chamam de NEET lá fora, N-E-E-T. Pessoas que não trabalham e nem mesmo estudam. Geralmente eu me refiro a pessoas lá na virada de vida adolescente para a vida adulta. Ou também na vida adulta. Existe isso. Existem caras com uns 40 anos que vivem na casa dos pais. É raro, né? Mas existe. E muito se justificava por querer viver um modelo de vida que a sociedade não achava legal. Não é questão do modelo de vida que a sociedade não acha legal. A gente vive numa sociedade, certo, correto. A gente vive... A humanidade vive há milênios, há tempos, cara. E sempre o ser humano teve que exercer seus papéis. Sempre. Nunca houve um ser humano sem papel. Não existe ser humano livre sem uma obrigação. Não existe. Se você participa em sociedade, você tem obrigação. Um neném não tem uma obrigação. Ele é sustentado pelos pais. Ele não tem autonomia. Ele não cria uma família. Ele não ajuda, de certa forma, outras pessoas a conviver no ambiente qual ele foi criado, qual ele vai morrer nesse ambiente. O neném simplesmente é uma peça que está lá na sociedade só sugando o teu oxigênio. Por isso é um desajustado social. É diferente de uma pessoa com problema de doença que não pode fazer nada. Porque essa pessoa ainda tem consigo um valor ali. A pessoa ela é incapaz. Mas há pessoas que o amam, sabem de suas condições e fazem de tudo para proteger essas pessoas. Aliás, a proteger aqueles que são fracos e não podem fazer nada. Porque tu tem ali o exercício do amor. Olha que coisa bonita, né? Mas em relação ao NEET, ao NEM, não existe isso, cara. Não tem isso. E muito cara desses se escoram nesses grupos de MGTOW, nesses grupos de incel, vamos dizer assim. Não existe incel, cara. Isso é termo babaca criado. É um termo pejorativo, né? Que as pessoas acham realmente que existe o cara que se diz incel. Na verdade, essa coisa pegou tanto que tem gente mesmo que se diz incel. Mas é aqueles fenômenos, velho. O Social Justice Warrior, por exemplo, era um termo pejorativo que pegou no gosto de certas pessoas e algumas falam que são mesmo militantes SJW. Hoje em dia quase ninguém mais usa esse termo. Mas tinha uma época que era bastante
usado no Twitter. Tudo bem que foi um termo que se popularizou mais lá fora do que aqui dentro do Brasil. Mas muitos dos caras, eles se escoram nesses movimentos, entendeu? Nesses grupos. E eles tentam justificar seus fracassos terceirizando seus problemas e tratando como se fosse um problema estrutural da sociedade. Às vezes pode ser mesmo um problema estrutural da sociedade. Mas isso não é justificativa para você adentrar um movimento, um grupo, um conjunto de pessoas, seguir certas filosofias de vida e denegrir. Não pode usar a palavra denegrir, né? Porque as pessoas acham que é racismo. E destruir por completa a reputação desses movimentos, grupos e filosofias de vida. Assim ficou bem claro. Muitos caras são babacas, velho. Muitos. E recentemente rolou uma discussão básica, inclusive até abordei, se eu não me engano, no canal. Abordei, velho. Eu não me recordo. Acho que um dos primeiros vídeos eu me referi à questão dos head threads, né? E muito cara, é impressionante quando eu falo isso, muito cara fica bravo, mas tem muito sujeito que ele entra nesse meio do radicalismo tradicionalista, no meio do extremismo religioso, por pura aversão à modernidade, pura aversão ao mundo contemporâneo que a gente vive, que é realmente uma merda de mundo. Não vamos falar que é um mundo perfeito, legal. É uma verdadeira porcaria, cara, uma zona. A gente vive hoje em dia numa zona. Como diria o judeu Baruch, né, quando ele fala em relação ao liberal conservador. Diz que a mulher vai lá, sai de biquíni pros amigos na piscina. E o cara é corno, a filha tem 3, 4 namorados. Falar certa coisa é difícil falar, mano. Eu não tô acostumado ainda a falar publicamente, a ligar na gravação de áudio e ficar falando. Não sou acostumado. Mas esse é o mundo que a gente vive, é o mundo da zona, cara. É um mundo que você vai lá nos status do Instagram, tá todo mundo em festa, se pegando, bebendo igual um bando de idiotas, né? Não que beber seja ruim, não é, mas... depende do cara, né? Se for a Luísa Chulapa, a pessoa faz a festa com bebida. Mas é um mundo que a gente vive, infelizmente. Não que nunca existiu a sacanagem. Eu lembro até hoje de exemplos que eram me dados, cara. Lá antigamente, né? Acontecia aquelas festinhas lá. Isso há uns 50 anos atrás, cara. Os jovens da época iam nos matinhos e lá rolava sacanagem, entendeu? Não é de hoje em dia, isso aí sempre existiu. Não quer dizer que sempre foi certo, mas hoje em dia vem se tornando mais explícito. Hoje em dia vem se tornando mais como esfregar na sua cara. E o homem que é desajustado social, ele não vai se conformar com isso. Ele vai ver, porra, cara, eu não tenho oportunidade disso. Ele vai achar, pô, cadê meu espaço nisso? As pessoas não querem fazer esse tipo de degradação aí comigo, entendeu? Isso vai acontecer até o momento que o sujeito não se sente preso a essa modernidade. Ele não se sente preso àquilo, entendeu? Fica mais fácil para ele perceber o erro. Peço perdão. Tem um sujeito passando com um carro tocando música alta, cara. Que desgraça. Mas enfim. Então o sujeito ele não é inserido nesse modelo de vida assim na adolescência. Ou então acontece uma decepção. Ele tem uma namorada, mas a namorada vai lá, corneia ele fica extremamente triste. Então ele começa um processo de assimilação por conta de isolamento social às vezes, né? E vai entendendo mais a sociedade como ela é. E muito por não participar dela diretamente. É aquela coisa que eu falei, eu não lembro se eu falei exatamente nesse áudio, mas eu tinha gravado um áudio antes e ficou uma bela de uma porcaria e eu tive que regravar, né? Que eu falei que é mais fácil compreender a sociedade fora dela do que de fato dentro dela. Pela mesma forma de que um jogo de futebol é mais fácil tu ser o comentarista ali e dizer o que está acontecendo do que você ser o jogador no meio do jogo. Entender os lances de falta, entender os lances, os equívocos da arbitragem.
É mais fácil se você estiver fora do campo, velho. Se você estiver lá do alto vendo o jogo, é mais fácil. A mesma coisa é com a vida. É muito mais fácil você estar fora dos fenômenos e perceber a coisa do que você estar dentro e analisar. É diferente de você também se inserir dentro para você analisar, mas você tem uma noção ainda. E essa noção do sujeito, do gajo, ela é, de fato, ela é preservada. Ela é guardada. O sujeito ainda tá ali, saca? Ele ainda tem a sua noção de sociedade, mesmo se ele tiver um passado que foi meio, vamos usar um termo da moda, red pillado, né? Red pill. E ele se insere dentro desses meios de vida comum que a gente conhece, nas festas, nos convívios sociais normais com pessoas, vamos usar outro termo da moda. Peço perdão, passou um motoqueiro agora. No caso, o termo NPC. São pessoas comuns, cara. São pessoas normais que não ficam consumindo conteúdo, cultura o tempo todo. Podem até ter acesso à cultura, mas não são pessoas analíticas que vão analisar a sociedade de fato. São pessoas que apenas existem nela, entendeu? E vão tendo as suas opiniões. Mas nem sempre essas opiniões são de fato opiniões. Às vezes podem ser pura doxa, que é o senso comum. Às vezes o sujeito pode tentar se inserir nesse meio, mesmo tendo passado o Red Pill. Ele ainda vai ter a sua noção preservada. Às vezes o sujeito ele não tem a oportunidade para ter essa noção. Então a impaciência leva ele a buscar um meio alternativo. Quais são os meios alternativos? São esses segmentos. MGTOW, são esses segmentos de incel, essas coisas meio do tradicionalismo religioso extremo. E por aí vai. E você olha no lado contrário da moeda, ocorre um fenômeno que é o oposto, pô. Oposto, cara, entendeu? Mas isso fica para outro podcast. E onde que eu quero chegar com isso? Eu quero diretamente ao ponto. Eu vou ler um texto escrito por um sujeito chamado Thomas. Aqui para ler, pera aí. Esse treco tá lento demais, cara. Eu não tirei print, eu fui pronto demais para não ter tirado, por não ter tirado print, infelizmente. Mas em relação ao caso que aconteceu, se eu não me engano, em 2017 ou foi em 2018, um dos 2 anos. Mas o texto foi escrito no dia 22 de outubro de 2019 por um sujeito chamado Thomas Anderson, cujo tá no Facebook com foto do movimento MGTOW. O texto diz exatamente assim: não, você não foi um herói. Você foi descartado. Deu sua vida por alguém que nem bom dia te daria. E pasme, para sua surpresa, ela nem foi ao seu velório. Você não foi um herói. Você foi um animal sacrificável, altruísta e sem valor, que pensava que a vida da mulher era superior. Homens, não salvem as mulheres, não as ajudem, não as protejam, não as salvem. Não é sua obrigação, não é seu papel, nem nunca foi. Só fizeram acreditar que é, mas não é. Sua vida tem mais valor que tudo. Viva para si. Aí encerra o texto. E a maior palhaçada isso daqui. O homem que se preocupa mais com tua vida do que a vida de um próximo não é um homem respeitável. Desculpa. Você não faz o bem esperando um resultado. Você faz o bem por fazer o bem. Independentemente se a pessoa vai ou não ao seu velório. Independentemente se a pessoa te der ou não valor. A não ser, é claro, o único caso contrário é caso a pessoa não mereça tal boa atitude. Um estuprador, por exemplo, não merece. Um criminoso compulsivo não merece. Um político corrupto não merece. Mas uma mulher desconhecida, cujo tem seus filhos, cujo educa seus filhos, cria seus filhos com amor, vive na tua vida normalmente, tem amizades, merece sim ser salva. E justamente, infelizmente, essa é a realidade. Você pode não gostar, porque você acha injusto, mas não é.
realmente, o homem, ele tem essa função, pronto, acabou, cara. Não tem... Pode achar que é errado, pode achar extremamente favorecido as mulheres, e realmente é. Entendeu? Por isso que certas partes do movimento feminista também é equivocado, também tem seus equívocos, né? Mas é extremamente errado tu ser uma pessoa egoísta e utilizar esse teu ódio, essa tua raiva com essa certa realidade de pessoas degradadas, né? E achar que ninguém mereça um pouquinho de bondade, que ninguém mereça de fato, né? Ser salva por um tiro, ser salva de um tiro, ser salva de um crime, ter a sua vida preservada, né? Não, pessoas merecem sim serem salvas. Pessoas merecem sim. Esse texto faz um ano, tá rondando aí na internet agora, porque faz um ano que se passou. Provavelmente alguém viu em notificação por um ano de postagem e recompartilhou por aí, né? E é deplorável, cara. É deplorável ao extremo. Muitas pessoas, elas se aliam a esses pensamentos exatamente por esse motivo, por raiva, uma modernidade, por não se sentir presa àquilo e ver certas injustiças. E de fato não está errado. Mas você não combate isso sendo um babaca, você não combate isso vivendo num modelo de vida egotista. E muita parte do MGTOW, das pessoas que seguem essa filosofia de vida, muita parte desse meio tem que tomar cuidado, porque esse tipo de gente é capaz de se tornar bandeira para, vamos dizer assim, destruir por completo a filosofia de vida MGTOW. E, na verdade, isso já acontece. Tinha umas matérias, até então eram moda a seguir no ano passado, que era a respeito da cultura incel. E denegrindo, né? Aliás, você não pode falar denegrir, esqueci. Tem que falar destruindo a reputação de quem é, de fato, considerado incel. Tratando sempre como um sujeito machista que odeia a mulher e não quer ter relação com mulher, né? O que na prática não é verdade. Muitos desses sujeitos, eles se tornam, de fato, desses segmentos de vida, né? Justamente por rejeição de mulher, cara. Porque a mulher não vai querer um cara que não tem muito a oferecer. Ela vai querer um cara mais bem favorecido. Isso, inclusive, fica para outro podcast, né? Eu quero discutir a formação dessas pessoas em certos grupos, né? E, de fato, cara, existe uma obra cujo nome é Cybercultura, né? E... Peraí. Tô tomando água igual um idiota porque eu tô com uma dor na garganta. Rapaz. É um livro escrito por Pierre Levy. Como se pronuncia? Pera aí. Aí. É um livro escrito por Pierre Levy. E tem uma parte dedicada justamente a dizer como se formam os grupos na internet, né? Que as pessoas elas dividem ideias, dividem opiniões, elas se juntam. Basicamente isso, é assim que funciona. Eu não tô com paciência, cara, não tô com paciência. Enfim. Então, as pessoas elas dividem opiniões, ideias, têm essas semelhanças e essas semelhanças ajuntam, né? É um processo de conhecimento muito diferente do que a gente estava habituado antes da era da informação, antes da internet,
né? Porque antigamente você tinha um vizinho, e o vizinho nem sempre pensava igual a você, mas você convivia com ele. Você tem seu colega de escola, ele não pensa sempre igual a você, ele pensa diferente, mas tu convive com ele. E você tem aquele movimento, aliás, não, movimento não, você tem aquele aspecto de cultura local. Hoje em dia não tem mais. Hoje em dia é todo movido a pensar uma coisa abrangente, entendeu? Que tá no saber espaço, tá fora. E um sujeito cujo vive, sei lá, vamos inventar o lugar em Cusco, no Peru, pode ter o mesmo pensamento, as mesmas opiniões de um sujeito que vive, acho que, vamos pegar um exemplo também muito longe, vai lá, Paramaribo, né? Paramaribo, que fica, é a capital do Suriname, saca? Um sujeito que vive em lugares diferentes, com culturas diferentes, né? Porque o Suriname tem uma cultura muito diferente, tem uma língua diferente do Peru. Tá no mesmo continente, mas é diferente, muito diferente. Podem compartilhar das mesmas opiniões e das mesmas ideias. Isso é possível, cara, isso existe. E da mesma forma, a gente fala em uma pessoa não bem favorecida, muito desfavorecida em quesito de habilidade social, cujo vive no Brasil, e outra que vive no Japão, da mesma forma, e outra que vive nos Estados Unidos, da mesma forma. Ambas vivem do mesmo jeito. Dividem as mesmas opiniões, provavelmente. Ou talvez não, muda uma coisinha ou outra. Mas no geral, no escopo total, é muito semelhante. É muito comum, cara. Saca? Então, nesses meios vão se formar grupos e é normal que pessoas que adentrem o movimento tenham o mesmo perfil por conta dos mesmos problemas. É muito comum isso. E aí o sujeito, ele se vira como uma espécie de coringa. Saca? Tipo, a pessoa sofria muito na vida, só se ferrava e pensa que a sociedade toda deve viver de uma forma isolada, de uma forma vamos dizer, atomizada. Acho que é atomizada, ótimo termo. Todo mundo vive dessa maneira, né? Mas os grupos se unem, mesmo independente dos seus amigos pessoais e coisa do tipo. Os grupos se unem, dividindo pensamentos, dividindo ideias, impondo regras, né? E trazendo novas concepções, novas ideias que vão sendo diluídas nas cabeças das pessoas. O MGTOW não foge à regra, vai influenciar muita gente que se vê mais afundada nesse isolacionismo mediante ao mundo contemporâneo, ao mundo moderno ou pós-moderno, né? Onde pessoas vão perdendo seu espaço na sociedade porque existem outras pessoas com mais habilidades sociais, existem outras pessoas mais preparadas para isso. E essas pessoas mais preparadas, elas vão conseguir empregos melhores, elas vão conseguir mais mulheres, enquanto os caras que são um pouco menos favorecidos, eu não vou utilizar o termo homem beta, cara, eu me recuso a utilizar o termo homem beta, porque eu acho essa coisa de você falar que é beta e alfa muito arbitrária. E se eu falar real, eu tenho até certa terminologia melhor para usar, cujo eu uma vez fiz e desenvolvi. Eu não preciso falar por que eu desenvolvi, mas eu fiz. Eu sou uma pessoa muito bizarra, muito estranha, cara, para essas coisas. Eu consigo mesmo fazer isso. E quem sabe eu posso até trazer futuramente, mas eu me recuso a utilizar o termo homem beta, cara. Enfim, um homem que não é tão bem favorecido socialmente, ou o homem comum, ele vai se casar com os restos, entendeu? Ele vai se casar com a mulher que sobrou, aquela mulher que ficou com todo mundo, chegou a uma certa idade, ninguém mais quer. Ela pensa, cacete, eu preciso achar um cara, né? Preciso me casar. É aquela porcaria do casamento civil. Eu falei isso no último podcast, o casamento civil. Eu só dei uma pincelada, não falei sobre. Mas é uma merda. Casamento civil é uma porcaria, velho, né?
Por que uma porcaria? Porque uma coisa materialista. Você acha que casamento é só uma divisão de bens, entendeu? Casamento, eu defendo a prerrogativa, a ideia, o dogma de que casamento é sacramento. Casamento é algo sério. Você está criando um ser humano ali, você está dividindo a vida com uma pessoa e até a morte, até que a morte separe, né? Esse é um argumento mais lógico que eu utilizo, inclusive, para quem não é religioso, né? Porque a pessoa pode não ser religiosa e falar, não, para mim não é. Tipo, enfim, não é o foco de discussão do vídeo, do áudio, do podcast. Mas esses homens, eles acabam vendo essa realidade de que os caras, eles ficam com o resto e eles pensam, pô, mano, eu não quero isso. Eu não quero ter que ficar com uma mulher rodada, cara. Eu não quero ficar com uma mulher toda arregaçada. Desculpa o termo, né? Mas muito cara ele não quer tomar esperma por tabela. Entendeu? Porque é isso, se você é um fracassado social, tu fica com alguém que não quer o cara top, coisa do tipo, fica com qualquer um, ou tu fica sozinho com ninguém. Porque até mesmo as mulheres que estão no fundo do poço não vão querer um cara no fundo do poço. Essa é a realidade. E entre você ficar com nada ou você ficar com qualquer coisa, é melhor você ficar com nada. Alguém pensa, não, mas é melhor você ficar com qualquer coisa, porque pelo menos é alguma coisa. Negativo, né? Imagina tu criando uma criança com uma pessoa rodada, né? Uma pessoa que teve um monte de relação na vida. Não é legal, não é certo. Criança... É muita certeza que o cenário vai ser conturbado. Mano, eu tô secando a minha garrafinha aqui. Então, é muita certeza que o cenário vai ser conturbado. Você tem pesquisas, né, existem artigos que provam que geralmente casais que tiveram muitas relações sexuais na vida são os casais que menos dão certo. Isso a pessoa namorou demais, teve muita relação sexual. Vai lá, se casa e fica mais insatisfeita facilmente. Tanto o homem quanto a mulher. E no caso, o homem ele tem, na verdade, que ter a experiência, de certa forma, na sociedade de hoje, ou senão ele tá ferrado. Porque nenhuma mulher vai querer. 2, o cara não vai ter paciência para aguentar na primeira vez. Ter que dividir tanto espaço e tanta coisa da vida com justamente esse perfil de mulher, cara, entendeu? Então não rola, velho. A pessoa que é desajustada social não vai ter uma felicidade muito boa com esse perfil de mulher. E nem os que estão no fundo do poço vão querer esse perfil de cara. Salvo certas exceções. Caso a mulher ela cresça dentro de uma família realmente boa, uma família que ensina a mulher. Só que é claro, para você achar uma mulher decente vai depender muito do lugar onde você vive. Vai depender muito do, vamos dizer assim, do perfil sociodemográfico, né? Do lugar onde que você vive. Por exemplo, tu vive numa cidade onde que rola muita degeneração, muita sacanagem, tu não vai achar uma mulher decente nem a pau. Agora, no lugar onde que preserva as tradições, talvez sim, mas é um talvez, né? Porque vai depender do que é considerado um desajustado social, né? Porque varia de sociedade para sociedade o que é um desajustado social. O exemplo que eu posso utilizar é a questão do Ocidente, né, cara? Um desajustado social aqui é um homem que não consegue mulher, um homem que não tem emprego, não tem porra nenhuma, não tem nada. E se a gente for lá para fora, né, mais especificamente, a gente pega a obra da antropóloga Margaret Mead, onde que ela faz um estudo com, se não me engano, Shambhauli, cara. Qual que é o nome? Não me recordo direito o nome, né? Não recordo direito o nome, cacete, velho.
Mas e lá completamente o inverso, né? O homem, ele não é o cara que vai fazer de tudo ali na sociedade, não. Ele é mais ou menos o homem é o oposto do homem ocidental, cara. O homem lá é mais sentimental. O homem lá, ele que é sustentado pela mulher, não o contrário. Se o homem ele acha que ele vai ser um machão, um fodão, coisa do tipo, ele vai ter a mulher dele dominar, aí sim ele é o desajustado social, porque ele é tratado como louco, né? Porque dentro dessa sociedade, vamos dizer assim, né? Você comer do bom e do melhor fazendo nada é o certo, entendeu? Hoje em dia, cara, no contexto de hoje em dia, da nossa sociedade ocidental, hoje em dia não, né? Desde da Idade Antiga, assim, isso seria visto como vagabundagem, entendeu? Mas não, lá não é vagabundagem. Não quer dizer que você vai se dar bem indo pra lá. Não, obviamente não, né? Um NIET, né? NET, nem. Chame como quiser. Não viveria bem lá, nem a pau, nem ferrando. O MGTOW, não sei, cara. Mas talvez sim, né, cara? Não tenho lá toda a certeza. Entende? Mas em certos quesitos vai variar o que é o sujeito que não deu certo socialmente. Entendeu? Ele não vai conseguir qualquer pessoa. Ele vai ter que dar certo socialmente. Como dar certo socialmente? É engraçado, a sociedade as pessoas julgam muito. E por isso que eu não sou muito de julgar esses caras, entendeu? Eu julgo o método que eles utilizam, certos equívocos que eles fazem, mas nunca o sujeito em si. Porque a gente precisa compreender, a gente precisa entender a realidade dessas pessoas. Às vezes não é fácil, a sociedade não tem espaço para todo mundo. Não quer dizer que você tem que sair matando todo mundo também, né? Isso aí é eugenia, caramba. Mas não tem espaço. O que você tem que fazer? Tem que criar mais espaço, né? Tem que pensar como reajustar essas pessoas. Se a gente vive num contexto de sociedade... Não, contexto não. A gente vive numa realidade que reajusta o bandido, mas não reajusta o homem que tem mais potencial que o bandido. Entendeu? O homem que tem pelo menos boa vontade, mas não consegue engrenar os seus projetos de vida. Essa é uma infelicidade, é uma realidade. Uma realidade infeliz. É impressionante como que eu ligo a gravação, passa carro fazendo barulho, passa tudo, cara. Eu não vou pôr tampa na garrafa, mas eu acho que já deve estar irritando o barulho da garrafa rusqueando. É porque se eu tomar, faz mesmo, o som que ela faz, isso é uma coisa horrorosa, cara. Pelo amor de Deus. Eu falei que não ia rusquear, tô rusqueando de novo. Mas em relação ao que eu tenho a dizer, acho que eu vou deixar por isso. Eu quero saber da opinião de vocês, o que vocês acham a respeito dos MGTOWs e sua formação. Como que surge alguns MGTOWs, entendeu? A intenção do podcast, a minha intenção foi realmente essa. Foi analisar um pouco, através de conversa, monólogo, velho, como é que surge esse pessoal. E como é que vai, e o que fazer com essa galera. Acho que não ficou uma resolução muito boa, não teve uma conclusão, tanto por causa do tempo. 33 minutos, cara. 33 é a idade da morte de Cristo. Entende o que é 33? É muito, cara. É muito. Mas, enfim, deixa a tua opinião, o que você acha. Se você não gostou da ideia, pô, responde aí calorosamente de forma amistosa, né? Sem xingamento, sem ofender, sem nada do tipo. E compartilha nos grupos de WhatsApp, que também, né, quem sabe, pode trazer mais ideias. E a intenção do canal da publicidade, quando eu criei, era justamente essa, velho. Era justamente trazer uma coisa nova, propor uma espécie de ideia nova, de debate, resoluções mais conclusas. É que eu estou começando, então não tenho como ter uma dimensão mais certa de como fazer isso de maneira correta, né? Vamos dizer que o norte realmente está se formando justamente agora. Mas enfim. Mas eu agradeço pela sua compreensão, eu agradeço pela sua paciência e é isso daí, muito obrigado, até mais
e tchau.